Oi pessoal, tudo bem? Bom retorno às aulas para vocês. Vamos lá então. A gente não vai sair muito do que vocês estão vendo pelo centro de mídias, tá? Então a gente vai trabalhar em cima disso mesmo. Nas últimas atividades que eu passei para vocês, naqueles vídeos que eu passei para vocês, para quem não viu ainda ou para quem precisa relembrar, é só entrar naquela página do YouTube que tá lá na atividade que chama Matemática 2, que eu já tinha passado para vocês. Era para vocês resolverem isso daqui. Eu espero que vocês tenham feito, muita gente já me retornou realmente. O que a gente vai fazer agora? Isso daqui. Para fazer isso daqui, bom, a primeira coisa que vocês já acharam lá atrás foi o quê? Seno e cosseno de 30 graus. Vocês já acharam seno e cosseno de 45 e o seno e cosseno de 60. Então vocês acharam seno e cosseno de ângulos notáveis, tá? São notáveis 30 graus, 45 graus e 60 graus. Agora a gente vai trabalhar nisso daqui, baseado no que vocês fizeram aqui, tá? Vamos entender, antes de vocês começarem a fazer isso daqui, a gente vai entender como que vocês vão trabalhar nisso. A gente vai, para começar essa explicação, a gente vai usar isso daqui como referência, ó. Adotando a escala de 1 para 10, divida os eixos cartesianos em subunidades, como por exemplo, de 0,1 em 0,1. Pessoal, o que significa isso? Eu vou chegar aqui já já. Primeiro vamos entender isso daqui, ó. A gente tem... esquece que saiu meio feio, tá? Mas a gente tem lá o ciclo trigonométrico. Eu não tenho um apoio para fazer isso retinho. A gente precisa entender que o eixo de x é na horizontal. É o eixo de x. E sobre o eixo de x, a gente calcula cosseno. O eixo de y, a reta que a gente chama de y, é a reta vertical. Retinha que fica em pé. E a gente vai chamar esse eixo de o eixo de seno. Tudo bem? Vamos lá. Qual é o centro? Meu ponto zero. O meu ponto zero de x é esse daqui. Então, tudo que vem para cá é positivo. E tudo que vem para cá de zero, eu considero negativo. E aqui também é meu ponto zero de y. Então, tudo que vem para cima é positivo. E tudo que vem para baixo de y, negativo. Vamos entender uma coisa agora. A gente tem aqui o ciclo trigonométrico, os eixos de cosseno e os eixos de seno. E a gente vai levar uma outra coisa importante em consideração agora. Identificar o que é positivo e o que é negativo aqui dentro desse ciclo trigonométrico. Vamos lá. No meu primeiro quadrante aqui, o meu eixo de x... O x, pessoal, sempre vem primeiro. Para vocês acharem que é positivo e que é negativo, a gente vai abrir um parênteses e a gente vai colocar o x e o y, ok? Então aqui, ó, o x, meu, é positivo ou é negativo? Positivo. E o meu y, é positivo ou é negativo no primeiro quadrante? Também é positivo. Aqui... O meu x é positivo ou é negativo no segundo quadrante? Negativo. O x sempre vem primeiro, tá? E o meu y é positivo. Ok. Aqui no terceiro quadrante, o meu x é positivo ou é negativo? Negativo. E o meu y, no terceiro quadrante, também é negativo. E aqui no quarto quadrante, o meu x é positivo ou é negativo no quarto quadrante? Positivo. E o meu y do quarto quadrante é negativo. Por que é importante vocês saberem isso daqui? Porque quando a gente for colocar o seno e o cosseno de 30, 45 e 60, a gente tem que saber se é um seno e um cosseno positivo ou se é negativo. Entenderam? Por isso que a gente tem que saber isso.
Outra coisa muito importante quando vocês forem fazer isso daqui, que é que agora a gente vai lá para aquela atividade A. O que ele pediu para fazer? Para vocês fazerem um ciclo trigonométrico e dividir isso daqui entre 0.1 e 0.1. Então vocês vão fazer isso daqui lá no A e vai dividir 0,1, 0,2, 0,3, sucessivamente até 0,9 e 1. Tudo bem? Então é isso que vocês vão fazer, ó. 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8. Tudo certinho, vocês têm que fazer isso daqui pra mim. Tanto aqui pra cima quanto pra baixo. Pra baixo é menos 0,1, menos 0,2, menos 0,3, menos 0,4. Ok? E aqui é a mesma coisa no eixo de x. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, até chegar aqui que vai ser 1. Tudo bem? E aqui tudo negativo. É isso que vocês vão fazer para mim aqui no A. Aí a gente vai achar no A ainda, né? No B, acho que já é o B que pede fazer isso. Os ângulos de 30, 45 e 60. Só que ele está pedindo para vocês acharem os congruentes nos outros quadrantes. Então é aquilo que eu já ensinei para vocês. Vocês têm essa matéria no caderno que vocês aprenderam em sala de aula. O de 30, aqui no segundo quadrante tem aquela regrinha que vocês anotaram no caderno. 150. De 150 aqui no terceiro quadrante, então é 210. O 210 aqui no quarto quadrante é 330. Aí vocês vão fazer o mesmo com 45 graus e o mesmo com 60 graus. Foi aquela tabelinha que eu passei para vocês. Achou os ângulos? A gente vai começar a achar o seno, cosseno e a tangente desses ângulos. Mas para responder o C. Mas, professor, isso daí é muito difícil. Não é difícil, vocês vão entender o porquê que não é muito difícil. Quer ver? Deixa eu só abrir as minhas anotações aqui. O que eu tenho. Cadê? Bom, na apostila de vocês, tá aparecendo isso daqui, ó. Raiz de 2 sobre 2 é mais ou menos 0,7. E vocês sabem que raiz de 3 sobre 2 é mais ou menos 0,87. Tá? Aí ele tá dando um cálculo meio que arredondado para vocês, tá? Ele tá transformando essa fração em um número decimal. Podem tentar fazer isso na calculadora se vocês quiserem. Calculam raiz de 2, bota lá na calculadora qual é a raiz de 2, vai dar um número, ok? Dividido por 2, vai dar isso daqui. Calcula lá na calculadora de vocês. Qual é a raiz de 3? É uma raiz toda quebradinha, tá? Que a gente chama, então, de número irracional. Calcula a raiz de 3, vai dar aquele número todo quebradinho. Dividido por 2, vai dar aproximadamente 0,87. Então, vocês já conseguiram achar, naqueles cálculos de vocês, que era para vocês terem resolvido, aqui o seno de 60 e o cosseno de 60. Seno de 45 e cosseno de 45. E seno de 30 e cosseno de 30. Né? Seno de 30 é igual a meio. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30. Então, eu já boto aqui no cosseno de 30. Ó, aproximadamente 0,87. Tá bom? Ó, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 30 é isso daqui. Raiz de 3 sobre 2. Tá, é igual, né? É aproximadamente 0,87. Então, aqui no cosseno de 30. Aproximadamente 0,87. Ok. Coloquei aqui os valores. Com a ajuda da minha calculadora lá, calculei, achei os valores de 45, 60 e 30. Então, coloquei o seno e o cosseno de 30, 45 e 60. Como que eu vou saber qual é o de 120, o 135 e o 150? Muito simples.
Porque o seno e o cosseno de 150, de 135 e de 120 é igualzinho o do meu primeiro quadrante, né? Então, o meu 30 graus aqui, ele não tem um semelhante desse lado? Semelhante a 30 graus no segundo quadrante é 150. Se eu sei que o meu cosseno aqui, então, de 30 graus, ó, o meu cosseno, a linha de x, ele vem primeiro na notação. Se meu cosseno de 30 vale 0,87, quanto que vale o meu cosseno de 150? 0,87. Mas espera lá, eu estou falando de cosseno. Cosseno é trabalhado no eixo de x. O meu eixo de x de 0 para frente, positivo. Tá aqui, positivo. O meu eixo de x de 0 para trás é negativo. Estou tratando de cosseno. Cosseno é o eixo x. Daqui para trás é negativo, não é? Ó. Então, como que eu coloco aqui? Menos. Então, na hora de preencher aqui, ó, meu cosseno de 30, 0,87. Meu cosseno de 150, 0,87. Ó, é porque é congruente. O valor daqui é o mesmo valor daqui. Por quê? É como se isso daqui fosse espelhado desse lado. Porém, eu tenho que vir aqui, eu tenho que colocar negativo. Por quê? Porque eu estou falando de cosseno. E o cosseno é trabalhado no eixo de x. E de 0 para trás é negativo. Tudo bem? Por enquanto é isso que vocês vão fazer. Aí dá uma olhadinha aqui e vira a página. Vocês têm esses exercícios aqui, ó. Podem trabalhar tentando achar o seno de 135, cosseno de 90, seno de 180, seno de 120. Desenvolve isso daqui. Espera lá que eu vou voltar rapidinho aqui, ó. Em outro ponto para vocês. Outro ponto bastante importante. Na apostila está pedindo também para vocês acharem seno e cosseno, por exemplo, de 0 graus. Vem aqui que eu vou explicar para vocês. Qual é o seno e o cosseno, aqui nesse caso, de 0 graus? Vamos lá. O seno é trabalhado no eixo de y. Ok? Então, o meu seno de 0 graus, ó. 0 graus. É aqui. 0,1 é aqui, 0,2 é aqui. Mas 0 graus está aqui, coladinho. Então, meu seno de 0 graus é igual a 0. E o meu cosseno de 0 graus? 0 graus. 0 graus não está na linha do cosseno. Ele, ó, o cosseno vale 1. A linha do cosseno. Essa é a linha do cosseno. Aqui na frente vale 1. O valor dele total. Se ela está aqui nessa linha, o meu cosseno vale 1. Vamos fazer uma outra explicação para vocês entenderem melhor. Seno de 90 graus e cosseno de 90 graus. Por exemplo, meu seno é trabalhado nesse eixo. Ok? Meu seno de 90 graus, portanto, 90 graus está aqui em cima, ó. 90 graus está aqui em cima. Vale quanto? Aqui em cima? 1. Vale 1. E o meu cosseno de 90 graus? 90 graus está aqui, não está? Onde está a minha linha do cosseno? A linha do cosseno é essa. A linha do cosseno é essa. Ó. Mas se o 90 graus está aqui, ó, onde que ele encontra na linha do cosseno? Ele encontra aqui no 0. Então vale 0. Tudo bem? Vamos lá. Fez isso daqui que eu pedi para vocês, vocês vão tentar achar os senos daqui, tá? E aí vocês vão responder essas perguntinhas aqui, ó. Essas perguntinhas aqui são quase que intuitivas, tá?
É só observar a tabela que vocês vão fazer, que vocês conseguem responder tudo isso daqui. Ok? Depois, na atividade 4, vai pedir para vocês identificarem isso daqui, ó. Em uma circunferência, qual é a razão entre o comprimento e o diâmetro? Razão entre comprimento e diâmetro é o quê? Comprimento dividido por diâmetro. Ok? E a gente sabe que o comprimento dividido por diâmetro é igual a 1 π. Quanto que vale o π? 3,14. Logo, o comprimento dividido vale 1 π, que vale 3,14. Tá? A gente vai vir aqui nessa outra explicação aqui, que eu vou explicar outra coisinha para vocês, para saber fazer essas outras atividades. Observem essa figura aqui. Por que que tá aqui um 3,14? Lembra que metade de um ciclo trigonométrico vale π radiano? Isso eu expliquei em sala de aula. Qual é o valor de π? 3,14. 3,14. 1, 2, 3. 0,14. É isso daqui que a apostila quis mostrar para vocês. Deixa eu escrever direito. 0,14. Tá? Então aqui, ó. 1, 2, 3, 0,14. Esse valor dessa metade de circunferência vale π radiano. Π radiano. O valor de π é 3,14. Tudo bem? É isso daqui que essa demonstração está mostrando para vocês. Lembra? Π radiano é o valor de meia circunferência. Qual que é o valor de uma circunferência completa? 2 π radiano, que é 2 vezes 3,14 radiano. Ok? Com essa identificação aqui, vocês vão tentar fazer isso daqui, ó. Meia circunferência equivale a aproximadamente quantos radianos? Meia circunferência. Mole, hein? Quantos radianos mede um arco de